Vamos iniciar então a nossa correção dos exercícios sobre planilhas eletrônicas. Primeiro exercício já vai ser um exercício clássico da FAURGS, com grande probabilidade de aparecer na tua prova. A FAURGS gosta muito na planilha eletrônica de tratar das referências, tipos de referências, o que ocorre quando eu uso a alça de preenchimento sobre uma fórmula, o que ocorre quando eu copio e colo uma fórmula e empregar isso também com percentuais, ok? Então vamos ver a primeira questão. A primeira questão diz ali: a coluna C da planilha calcula o percentual correspondente ao número de questões de cada parte da prova objetiva em relação ao total de questões da referida prova. Para produzir a coluna C da planilha foram seguidos os seguintes passos. Digitou-se na célula C2 uma fórmula. Essa fórmula foi copiada e colada para C3 até C5. A coluna C, então, foi formatada para o formato porcentagem com duas casas decimais. Maravilha, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que foi digitada em C2. Então, olha só, tem que trazer teu conhecimento lá da matemática para saber como é que foi produzido aquele valor de C2. Ok? Como é que eu calculo porcentagem? Uma maneira que nessa questão e na maioria delas desse tipo tu vai poder fazer é avaliar as alternativas, que todas elas dividem B2 por B5. Só muda o tipo de referência, se é uma referência simples, se é uma referência relativa, absoluta. Ok? Então todas elas fazem B2 dividido por B5, B2 por B5, com exceção aqui dessa na alternativa E, que depois eu comento, porque é da pegadinha desses vezes 100. Então, por que é B2 dividido por B5? Porque percentual eu calculo dividindo a parte pelo todo. Então, 30 dividido por 20 vai dar 37,5%. É a parte dividida pelo todo. 40 sobre 80 vai dar 0,5, que é 50%. Maravilha? Então, vamos testar lá na planilha. Pode testar isso aqui no Excel, no cálculo, tanto faz. O que dá B2 por B5 e depois copiar e colar de C para C3 e C4, tá? Mesmo sem valores. Vamos lá. Ele diz que eu tenho em B2, melhor, em C2, igual B2 dividido por B5, ok? B2 por B5. Deu uma divisão por zero aqui, porque em B2 e B5 não tem valor nenhum. Mas vamos botar aqui 10, 20, 30, 40, 50. Já passou aqui. Ok? Então, nesse caso, B2 por B5 é 10 dividido por 40, o que dá 10 por 40, 0,25. Só por a título de curiosidade, ele disse que ia formatar porcentagem, duas casas decimais. Mas o que eu quero ver contigo aqui é o que vai acontecer com a fórmula B2 dividido por B5 quando eu copiar ela e colar em C3 e em C4. É esse o cerne do que eu quero te demonstrar aqui. Desconectando um pouco da questão. Vamos ver, eu vou copiar C2, botão direito, copiar. Vou chegar em C3, botão direito, colar. E em C4, botão direito, colar. De novo deu o erro divisão por zero. Vamos ver o que aconteceu com as fórmulas. O que era B2 por B5, quando eu fui para baixo na mesma coluna, vai manter as referências às colunas B e B. Mas quando eu fui avançando linhas, tu vai ver que as fórmulas elas vão avançar as linhas. B2 por B5 e agora vai ser B3 por B6. E em B6, como não tem nada, deu divisão por zero. Depois vai ser B4 por B7, porque vai avançando as linhas das referências. O que ocorre? Eu tenho que avaliar o que eu queria que acontecesse e o que aconteceu. Ok? Se esse aqui, vamos botar os números exatamente conforme a questão para a gente avaliar. 30, 40, 10, 80. 30, 40, 10, 80. Então, exatamente os mesmos números da questão. 80 é o quê? É o todo, é o total. Cada um desses valores são as partes. Então, o que eu espero que aconteça aqui?
eu espero que aqui seja a parte pelo todo, ok? Então, quando eu copiar e colar para baixo, eu quero que o B2 dividido por B5 vire B3 por B5, ok? Grava isso, eu quero que fique B3 por B5. Mas o que ocorreu de novo? Ó, copiar e colar. Deu B3 por B6. Entendeu que eu queria B3 por B5 e deu B3 por B6? Então, se deu esse B3 é igual, é o que eu queria. Só que aqui o B5 virou B6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na fórmula de cima e prender, colocando cifrão na frente, o que eu não quero que mude. Porque se eu queria que fosse para B3 e foi, o B2 eu não prendo. Mas o B5 virou B6 e eu queria que permanecesse B5. Então eu prendi agora o 5. Quando eu fizer isso, ó, vou apagar aqui, vou copiar e vou colar. Deu certo. Vou colar. Deu certo. Por que deu certo? Porque quando eu vim para baixo, ó, B3 por B5. Quando eu vim para baixo, B4 por B5. Porque agora o 5 está preso. Então a fórmula que deveria ser digitada em C2 é B2 dividido por B5. Só que o 5 está preso. Essa alternativa a gente encontra aqui na letra C de Canadá. Perfeito? Vamos para a próxima alternativa, que cobre conhecimento sobre as extensões. Então, no LibreOffice, os aplicativos Calc e Writer gravam seus arquivos com uma extensão default própria, que pode ser alterada. O padrão do Calc e Writer, respectivamente, vou direto na letra A. O Calc, a extensão é .ods de Open Document Spread e o Writer é ODT de Open Document Text. Então, ficamos direto com a letra A. Na letra B, DOC é do Word até a versão 2003, sendo que a DOCX da 2007 para frente. No Canadá, inverteram, botaram Writer e depois o Calc. Dinamarca, XLS é do Excel até o 2003, porque do 2007 para frente é XLS-X. E as outras, então, a gente já viu. Perfeito? Então, a 2, Argentina. 3, exige um conhecimento aqui de juros. Ok? Então, nessa planilha, deseja-se calcular o reajuste para 2016, aplicando-se o percentual de 12% sobre o valor antigo. A coluna B mostra o valor antigo. A coluna B2 apresenta o reajuste sobre a forma 12,74 dividido por 100. E a coluna C receberá o valor atual. Para efetuar o referido cálculo, digita-se na célula C4 uma fórmula que calcula o reajuste com um percentual especificado. Em seguida, copia-se essa fórmula e vai para C5 até C12. Eu vou me concentrar no problema do que muda e que não muda para saber o que tem que prender. Percebam que as fórmulas, de novo, são todas iguais. B4, que multiplica, 1 mais B2, e tem um dividido por 100 em alguns ali. Então, o que é o B4? Ó? B4 é o capital, ok? O valor antigo. Aí depois multiplica 1, isso aqui é a fórmula do juros simples, mais B2. O que é B2? B2 é o índice de reajuste. Então, essa aqui é a fórmula de juros simples quando tem uma majoração só, certo? Senão teria ainda o N do número de parcelas, certo? Então, se cai o juros simples no edital, eles misturam isso na hora da prova. Beleza? Mas, César, eu não sei a fórmula do juros simples. Mas não precisava saber, ele deu todas as alternativas com a fórmula já direta, que é capital, que multiplica 1 mais o reajuste. Ok? O que eu tenho que saber? Que quando eu copiar e colar para baixo, ó, na mesma coluna, em linhas distintas, vai variar a linha, certo? Eu quero que varie aqui do B4 para o B5, para o B6, para pegar toda a majoração sobre esses valores antigos. Mas o reajuste, aqui o índice de reajuste, não pode mudar. O B2 tem que permanecer sempre B2. Então, o B4 tem que estar solto, a Argentina não pode. O B2 tem que estar preso, o Brasil não pode.
B2 tem que estar preso, o Canadá não pode. Ficamos entre Dinamarca e Equador. Só que em Equador ele dividiu por 100. Não tem sentido essa divisão por 100 porque ele disse que o reajuste já está dividido por 100. Ok? Ele disse que já vai estar, tu não pode dividir de novo por 100. Isso aí não vai ser porcento, né? Se eu tenho aqui um valor porcento e eu dividir de novo por 100, aí eu vou mudar esse valor. Então aqui a gente fica com Dinamarca. O que eu quero que tu concentre nessa questão? É saber o que tem que prender, o que não pode mudar. Nesse caso, B2, que é o índice de reajuste, não pode mudar, então o 2 tem um cifrão na frente. Questão de número 4 vai cobrar o conhecimento sobre arredondamento matemático. Como é que funciona o arredondamento matemático? Quando eu arredondo um número, eu olho o número do lado dele. Se esse número do lado é de 0 a 4, o arredondamento vai para baixo, de 5 a 9 vai para cima. Diz que no Excel, digita-se uma célula 20 dividido por 3, que é uma dízima periódica 6,6666. Dica: saiba de cor quanto é 10 dividido por 3 e 20 dividido por 3. Porque isso cai sempre esses números, ok? Já facilita na hora da prova para tu não ter que ficar fazendo cálculo. 10 dividido por 3 é 3,33333 dízima periódica. E 20 dividido por 3 é 6,666666. Isso vai facilitar a tua vida. Ok? Então, se eu tiver esse número 20 dividido por 3, que matematicamente resulta em 6,6666, aplicando-se a essa célula o formato de número com duas casas decimais, de forma que apareça na tela um número com duas casas depois da vírgula, qual valor aparecerá na tela e qual é o valor armazenado internamente na célula respectivamente, ok? Então, quando for duas casas decimais, vai ser 6,66 ou 67? São as alternativas aqui. Se eu reduzir para duas casas decimais, eu tenho que olhar esse número aqui. Da segunda casa, quem casou na direita? A segunda casa, quem casou na direita? Quem casou na direita é um número entre 5 e 9, então vai para cima, ok? Fica 6,67. Eu estou entre Brasil e Equador. Só que ele quer o que vai ser armazenado efetivamente. Vai ser um número 6,666666 e o último, 7. Equador. Vamos lá na planilha para tu entender essa questão do arredondamento matemático. Perfeito? Então, olha só. Se eu tenho aqui, vou apagar aqui, se eu tenho um número qualquer, vou botar um 3,141592, que é o número π. 3,141592. Agora, eu quero arredondar isso para duas casas decimais. Maravilha? Para isso, eu vou usar a função arred, igual a arred. Arred arredonda um número, que é passado como primeiro argumento, ponto e vírgula, e o segundo argumento é a quantidade de casas decimais. 2. O que vai acontecer aqui? Esse 4 está sob júdice. Eu tenho que ver quem está na direita dele. Se for um número entre 0 e 4, esse arredondamento vai para baixo. Se for um número entre 5 e 9, o arredondamento vai para cima. Como 1 está entre 0 e 4, arredondamento para baixo, 3,14. Vou inventar outro número parecido, 3,14, agora 5592, e vou fazer a mesma coisa, igual a arred e A2 para duas casas decimais. Agora o 14 está sob júdice, casou com um número que está entre 5 e 9, vai para cima, 3,15. Assim é o arredondamento. Agora eu te expliquei ainda adicionando a função arred. Perfeito? Agora vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 cobra o conhecimento sobre data. A função data ela tem a seguinte sintaxe.
tu vai botar a função e depois os 3 argumentos, na sequência ano, mês e dia. Tá? Vamos explicar isso? Ó, como é que funciona a função data? Eu tenho 3 números, 2017, o número 30, o número 5. Agora eu quero formar uma data. A função data tem estritamente essa sintaxe. Não pode mudar a ordem nunca. Sempre ano, ponto e vírgula, mês, ponto e vírgula, dia. Ah, mas tu mudou a ordem aqui das células. Tudo bem. O que importa é que o primeiro valor é o valor do ano, o segundo é do mês e o terceiro é do dia. Esse é o dia 30 de maio de 2017. 30 de maio de 2017. Então, a função data tem 3 argumentos. O primeiro ano, o segundo mês, o terceiro dia. Ok? E eu posso fazer cálculos com datas. Então, tem várias maneiras, e aquela questão mostra várias maneiras de fazer cálculo com data. Se eu tiver, por exemplo, vou agora digitar a data 30/7 de 2017 e eu fizer essa célula menos essa célula, eu tenho um número de dias entre essas duas datas. Eu posso subtrair duas datas. E tem várias maneiras de escrever isso. Outra fórmula que eu tenho é data.valor. Ao invés de eu passar números, eu passo um texto. Então, eu posso botar dia 5 de janeiro de 2017 com um texto, então, entre aspas, duplas. E aí eu uso a função data.valor e ela transformou isso aqui num número de série. Esse número aqui para o Excel representa aquela data, porque o Excel ele tem que transformar datas em números para poder fazer cálculos. Mas quer ver a mágica? Se eu pegar esse número aqui e formatar ele com data, virou aquele que eu queria, 5 de janeiro de 2017. Ok? Então o Excel ele tem várias mágicas com números. Como é que a gente vai fazer aqui para resolver essa questão que parece muito difícil? Vai ser muito fácil se tiver calma. Olha só, ele diz que considerando-se que a célula tem na célula A1 a data 7 de 10 de 1997, na B1 22/5 de 2016, qual das fórmulas abaixo não faria o cálculo correto em C1, que é a quantidade de dias? Qual que não faria? Vamos procurar o que a gente entende? Ah, eu não sei esse em B1 menos A1. Acabei de demonstrar que sim, esse funciona. Mas esses aqui misturam. Vamos ver a sintaxe das funções? Ó, data, ano, mês e dia. Ó, 22/5 de 2016, está escrito certo. Data aqui, ano, 97, mês 10, dia 7, certo. Agora, olha para essa data aqui. Dia, mês e ano. Está errado. Entendeu a malandragem? Uma questão que parece muito complexa, mas na verdade ela tem um detalhezinho, que é a sintaxe incorreta. Data, dia, mês e ano. Então, Equador está escrita de forma incorreta, por isso que não vai calcular o valor desejado. Maravilha? Equador é a resposta certa. Vamos para a questão de número 6. Essa é outra questão que te exige aí um conhecimento um pouquinho da matemática. Certo? Vamos ver. Para obter a média de processos iniciados por vara, digita-se em F3 uma fórmula e depois será copiada para as células F4 até F12. Qual é essa fórmula? Presta atenção aqui nas alternativas, que esse não é um problema de tipos de referência. Nenhuma das alternativas tem o cifrão, que é aquele outro tipo de questão que a gente já trabalhou por 2 vezes nessa correção. Agora, esse aqui é se tu sabe o cálculo matemático. Na matemática, quando a gente fala por, a gente está dividindo. Quando a gente fala de, a gente está multiplicando. E ele quer obter a média de processos iniciados por vara. Então, processos iniciados por vara é o número de processos dividido ao por o número de varas. Entendeu? Se eu tenho, olha só, aqui, se eu tiver uma vara 1,
vara 2, vara 3. E agora, o número... Não, aqui eu tenho que ter o número de varas, né? Por ano, perdão. Então, se eu tenho ano 1, ano 1, vou puxar aqui, fugiu aqui, isto. Ano 1, ano 2, ano 3, varas 10, 20, 30. Vou botar aqui tudo como geral. Agora, o número de processos iniciados a cada ano nas quantidades de varas. Então, digamos que aqui foi 100, aqui foi 200, aqui foi 250. 250. Reformatar aqui, que a gente estava com os outros exemplos. Maravilha. Então, se eu tenho 100, 200, 250. Qual foi a média de processos iniciados por cada vara? Se em 10 varas eu tive 100 processos, quantos processos por vara? Quantos processos por vara? Aqui, se eu tive 200 processos em 20 varas, é quantos processos por vara, em média. Agora aqui, quantos processos por vara, em média? 8,33. Entendeu? Eu dividindo o número de processos pelo número de varas, eu tenho esta média. E aí, se a gente volta nas alternativas, a gente vê que C3 é o número de processos iniciados por divisão número de varas em B3. Mais fácil do que a gente pensava. As demais, com a função média, em verdade, vai fazer média de C3 até B3. Média de C3 até B3 vai pegar a média desses dois valores aqui. E não tem sentido. É somar 920 mais 473, 920.000, mais 473 e dividir por 2. Não tem lógica nenhuma. Média de C3 menos B3 é a média de um número da subtração dos dois. Média desses dois números é igual ao Brasil, faz o mesmo cálculo. E média de B3 dividido por C3 é a média de um número que é exatamente essa divisão. Então, nessa aí a gente ficou com Argentina. Agora, essa é muita pegadinha. Para obter o percentual de cada categoria da força de trabalho, digitou-se na célula C2 a fórmula igual B2 dividido por B5, sendo que B2 é uma referência mista prendendo linha e B5 uma referência absoluta prendendo tanto coluna quanto linha. Após a fórmula de C2 foi copiada e colada para C3 até C4. Copiada de C2 para C3 e C4, mesma coluna, variando linhas. Mesma coluna, variando linhas. Finalmente, formatou-se C2 até C4 como formato de percentual, com duas casas decimais. Assinale a alternativa que apresenta os resultados obtidos em C3 e C4, respectivamente. Isso é uma coisa. Se eu pegar essa fórmula aqui e copiar C3 para C4, eu estou variando só a linha, certo? E olha para ela, todas as referências à linha dela estão presas. 2 está preso e 5 está preso. Logo, vai variar alguma coisa? Não vai variar nada. Quando eu fizer isso, vai aparecer 7 e 7 igual, exatamente conforme está aqui. Certo? Vamos lá. Magistrados, servidores e estagiários, né? Então, se eu tiver magistrados aqui, só para exemplificar, servidores e estagiários. Vamos tirar aqui, apagar tudo. E que falou, tinha números ali, né? 700, 500. Vamos botar os mesmos números. 7.100, 2.200. E aqui tinha um somatório. Lembra do somatório? 10.000. Qual o percentual que ele fez? Igual B2 dividido... essa aqui estava para baixo, né? Vamos lá.
Ó, igual B2 dividido por B5. É isso aqui que ele fez. Formatou com porcentagem e duas casas decimais. Ok, foi todo o enunciado, foi isso. Agora, ele diz que vai copiar aqui e colar em C3, colar em C4. Olha o que aconteceu. Apareceu 7 e 7. Por quê? Porque o 2 está preso, o 5 está preso. Foi para cá, o 2 está preso, o 5 está preso. Para cá, o 2 está preso, o 5 está preso. Quer dizer, ele errou para o efeito prático, mas ele queria que tu soubesse o que acontece. Ficou a letra A de Argentina. Perfeito? Questão agora de número 8, de novo a data. Procura aí, ano, mês e dia. Pode procurar. Data, divisão não. Data começando com A2, começa com dia, está errado. Data C2, ano. B2, mês. E A2, dia. Perfeito. Canadá. Viu? Depois que a gente sabe, fica fácil. Ano, mês e dia. 9. Pô, mais uma, né? Sempre igual, porcentagem. Putz, isso cai muito, a parte pelo todo. Agora, quem é o todo? O todo é C6. Se C6 é o todo não pode variar, ok? Perdão, o B6. B6 é todo, ó. B3 por B6, B3 por B6, B3 por B6, B3 por B6, todos B3 por B6. Já está formatado com porcentagem, então não precisa multiplicar por 100. E o B6 tem que estar preso, o B3 tem que estar solto. B6 preso só pode ser Dinamarca ou Equador. Já está formatado com porcentagem, logo não precisa multiplicar por 100. Letra D. Tu viu como é que a mãe tem que ver qual que não varia, que vai ser sempre o total ou o índice de reajuste, e o que não varia tem que estar com cifrão na frente. O que tem que variar não pode estar com cifrão na frente. Dinamarca na questão de número 9. Por fim, a questão de número 10 vai cobrar o conhecimento de arred, que eu expliquei para diminuir as casas decimais, e agora ele está querendo o conhecimento sobre milhar. Para obter o número de processos em tramitação fornecido pela coluna E de forma arredondada em centenas de milhar, digita-se em E3 uma fórmula que depois será copiada e colada em E4 até E12. Qual é essa fórmula? Olha que agora nas alternativas nenhuma tem cifrão, então não é o conhecimento de tu ter que procurar qual que vai variar ou não, e sim conhecer a sintaxe das funções. Então, o arred, ele arredonda o número para ter uma quantidade específica de dígitos. Vamos pegar aqui especificamente o primeiro, que é, ele vai pegar sobre D3, né, todos, então D3 é 1442,236. Em D3, 1442,236. Esse é o número, 1442,236, e está separado por milhar, ok? Então, deixa eu puxar para cá. Ó, maravilha. O que ele disse que vai fazer? Aqui em E3 vai digitar uma fórmula que depois vai copiar para baixo, é isso? Ó, em E3 uma fórmula que depois vai copiar para baixo. Vamos ver o que acontece se eu fizer o arred de D3 para 5 casas decimais. Igual arred D3, eu botei em D2, dá no mesmo, para 5 casas decimais. Ó, não tem muito sentido, porque não tem casa decimal nesse cara aqui. Ele é um número inteiro. Se fosse um número com várias casas decimais, aí, como a gente já viu no arred do π, ele ia arredondar, mas não tem sentido. Se for o menos 5, ele vai tirando casas decimais até aqui 5 casas em cima dos zero, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, ele quer arredondar para centena de milhar. 1.442.000, a centena do milhar fica aqui nos 400.000, 700.000, 900.000. Então, os zeros foram avançando, por isso o menos 5, porque vai avançando sobre dezena, centena,
milhar e assim por diante. Ok? Dezena de milhar, centena de milhar. Tá? Então, se eu for colocando números negativos aqui, ó, menos 1, avançou sobre a dezena. Então, 3, 6. O 3 está sob júdice, casou com sucesso, foi para cima. Se for menos 2, então, vai avançar sobre a centena. Ó, dezena, centena. O 2 está sob júdice, casou com fracasso, vai para baixo. 200. Agora, se for menos 3, ele vai avançar sobre o milhar, né? Então, aqui sobre o milhar. Menos 3 vai ficar 442, porque o 2 casou com o fracasso para baixo. E por fim, a gente vai até lá o menos 5, e vai ficar 1.400.000, porque avançou na centena do milhar. Maravilha? Então, essa questão, ficamos com a resposta na letra B de Brasil. Maravilha, no nosso material tem todos os gabaritos. Pode passar com calma o vídeo, voltar, revisar bem, porque vai cair na tua prova. Um grande abraço e até o próximo assunto.